Deus seja louvado. Mais um domingo em que a gente se alegra de estar na presença do nosso Deus. É muito bom a gente estar cantando, louvando, sentindo essa presença real. Eu estava ali no meu canto e chorando ali com Deus, lembrando que ontem a gente teve um show em que as pessoas vão para idolatrar uma pessoa que de uma certa forma age com arrogância, age com desprezo. Se essas pessoas soubessem o quão bom é louvar esse Deus, sentir essa presença, aqueles bilhões de pessoas ali louvando, talvez essa cidade, esse estado, essa nação não estaria desse jeito. É tempo de se levantar, é tempo de orar. As calamidades estão começando a acontecer com uma certa frequência, e eu creio que Deus tem usado isso para despertar a igreja do momento que ela parece que está narcoléptica, está dormindo. E muitos têm orado por suas congregações, têm orado pelo seu bairro, mas verdadeiramente têm orado pela igreja de Cristo, pelo crescimento, pelas ovelhas que ainda estão perdidas, pela sanação. É o que nós precisamos. Uma igreja de joelhos. E sentir essa presença que a gente sentiu aqui, nos louvores, é o que essa nação precisa para mudar. Porque nós não temos capacidade de mudar essa situação, mas Deus tem toda a capacidade de mudar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de iniciar, eu quero recordar o trecho de um filme aqui, daquela trilogia O Senhor dos Anéis, o último filme chamado O Retorno do Rei, em que está havendo uma batalha nas cercanias ali de Minas Tirith, o reino de Gondor, e eram muitos orques que representam o mal ali, e acaba que aquela batalha é vencida pelos homens, e depois eles vão para dentro do palácio, e eles estão conversando entre eles, ali, Aragorn, o futuro rei, Gimli, o anão, Legolas, o elfo, Gandalf, o mago, e eles estão ali naquele salão, conversando, e um deles levanta a voz e diz: agora nós teremos paz e tudo será mais tranquilo. Quando o mago Gandalf levanta sua voz e diz assim: não terminou ainda, porque eu mandei o Frodo, que era quem portava o anel, para a morte. Ele está agora entre 10.000 orcs e a montanha, para jogar aquele anel no fogo da montanha. E a gente não tem o que fazer. E Aragorn, o futuro rei, se levanta e fala assim: nós não temos como lutar, mas nós temos como distrair o inimigo, fazer com que ele olhe para a gente ir para aqueles portões. Nós vamos chamar a atenção para os portões, e todos aqueles orques representantes do mal virão aos portões para lutar conosco. E um capitão da guarda dele fala assim: mas nós não venceremos. E ele fala: não nós, mas o povo vencerá. Porque se ele tiver sucesso, todos terão sucesso. E o que mais me tocou naquela cena é que o anão
ele fala uma frase que me marcou muito. Ele fala assim: pequena chance de sucesso, certeza de morte, o que estamos esperando? E é bem sobre isso que o texto que eu vou pregar hoje nos fala. Mas para o final retornarei a essa cena desse filme para que você entenda que o cristianismo, ele pode estar onde você olha. Muitas vezes você deixa de ver um filme porque você acha que aquele filme é pagão, mas ele tem uma verdade implícita que pode te ajudar a entender muitas coisas. E a minha missão aqui hoje é ajudar-nos a entender esse texto que está em Marcos 5, dos versos 21 a 43. Continuando na pregação expositiva do Evangelho de Marcos, hoje nós vamos ler um texto que é um texto que é muito pregado em igrejas e que contém muitas verdades. É um texto muito rico, mas que exalta a pessoa do nosso Salvador. Nós vamos lembrar aqui que eu preguei sobre a tempestade em que Jesus acalmou. Eu preguei sobre a libertação do endemoniado Gesareno. E agora nós vamos falar sobre 2 milagres novos. E essa pregação tem sido intitulada como Rei da Criação, porque Cristo se fez o Rei da Criação quando Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E Ele teve poder sobre aquela tempestade, sobre a natureza. Ele teve poder sobre os demônios, libertando aquele homem. E agora Ele vai demonstrar poder sobre 2 outras coisas. Vamos ler o texto para entender. Assim diz a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse:
Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Deus seja louvado. Como eu falei aqui, nós começamos falando sobre a tempestade, começamos falando sobre a libertação do endemoniado, e hoje nós temos 2 milagres, amados. E o Rei da criação vem nos mostrar que Ele é Rei sobre a natureza, acalmando a tempestade, que Ele é Rei sobre os demônios, porque Ele liberta aquele endemoniado, que Ele é Rei sobre a enfermidade e que Ele é Rei sobre a morte. 4 áreas em que Jesus demonstra. Como eu intitulei Rei da Criação, parte 3, eu uni esses 2 últimos milagres, da cura da enfermidade, da morte, porque esses 2 textos estão conectados. Isso é o que a gente chama de um episódio em sanduíche, na hermenêutica bíblica, mas aqui, essa é a importância porque um texto explica o outro, um texto está ligado ao outro. São histórias de fé. E essa dramática história da cura da mulher e da ressurreição da filha de Jairo são histórias que falam muito para nós no dia de hoje. Pois nós vivemos um tempo em que a incredulidade tem crescido, em que as pessoas se tornaram céticas do poder de Deus. As pessoas se tornaram céticas de que o nosso Deus pode estender a voz e dizer: tempestade, para agora, no Rio Grande do Sul, e ela para. Que Ele pode estender a voz para um endemoniado hoje, nas ruas, e dizer: seja liberto. E que Ele pode curar tantas pessoas que estão sofrendo, e até pessoas que hoje estão no cemitério, Ele pode fazer levantar. E esse ceticismo tem sido ruim, porque as pessoas têm estado desesperançadas. Mas nós temos um Deus que é o Deus da esperança. Não existe limites para Ele. Quem coloca limites são os homens. Mas o nosso Deus não tem limites. O limite dele não pode estar contido, porque sua glória é excelsa. O seu tamanho é algo que a gente não pode nem imaginar. E acima de tudo, o seu amor é inquestionável. Quando nós começamos a decifrar esse texto, Jesus retorna daquela Decápolis, atravessa o mar para o lado oeste, de uma forma muito tranquila, não como foi a travessia para o lado leste. Ele retorna provavelmente a Cafarnaum, que era a terra ali de Pedro e de tantos outros. E chegando à beira do mar, já tem uma grande multidão esperando ele, e começa a comprimi-lo. E no meio de uma grande multidão, um homem de muita posição na sociedade judaica, um chefe de sinagoga. Os chefes de sinagoga, eles eram conhecidos por serem homens honrados na sociedade, homens que eram responsáveis pela manutenção da sinagoga, homens que eram responsáveis por escolher os pregadores, por cuidarem da adoração.
por cuidar de toda aquela organização do culto, daquela adoração. Por exemplo, quando Jesus pregou nas sinagogas, era um chefe de sinagoga que chamava Jesus para pregar. Não era um mestre da lei. Os mestres da lei muitas vezes estavam ali para explicar o texto, para ensinar, para discipular. Mas os chefes da sinagoga é que tinham esse poder de escolher, muitas vezes pregadores itinerantes, muitas vezes até leigos, para ler a palavra na sinagoga. E esse homem tinha muita posição, porque nós vamos lembrar que a sinagoga também, durante a semana, era lugar de julgamentos da justiça comum. Aqueles homens, os escribas, os mestres da lei e esses chefes de sinagoga, eles tinham o poder de julgar as causas do povo. E você imagina esse homem com toda essa posição, com toda essa importância diante da sociedade, entrar face a face na presença de Jesus Cristo, acabando de sair do barco, e aquele homem se prostrar aos pés. Isso no mundo antigo, as pessoas só se prostravam diante de uma pessoa que tinha autoridade suprema, ou diante de Deus. Eu quero que você entenda, como eu falei aqui alguns domingos atrás, ter posição não é ter autoridade. Aquele homem tinha posição, mas a autoridade estava com Cristo. E ele se prostra diante de quem tem autoridade. Agora você passa um pouco mais à frente e você imagina o desespero desse homem, porque ele chega e diz: minha filha está morrendo, está à beira da morte. Quem é pai, quem é mãe, sabe o desespero quando o filho fica doente? Imagine o desespero desse homem de saber que sua filha estava à beira da morte. A palavra que é usada aqui, ela está sucumbindo. É como se ela estivesse nos últimos suspiros. E esse homem sai desesperado e se prostra diante dele e fala: vamos comigo. E Jesus, com aquele olhar de compaixão, talvez cansado da viagem, vai com ele. O texto diz que Jesus vai com ele e todos que estavam ao redor. É interessante que Marcos fala do nome Jairo. Marcos não é um evangelho em que ele cita muitos nomes, mas especificamente ele fala, talvez por uma reminiscência de Pedro. Pedro provavelmente já tivesse o conhecido, por ele ser um homem de posição, ou talvez porque o nome dele também significa ele vê, ele desperta. É isso que o nome Jairo quer dizer. E como eu falei aqui, esse homem em desespero, ele entra na presença de Jesus e fala: vamos comigo. E Jesus prontamente, imediatamente, vai com ele. E eu fico imaginando o que as pessoas daquela multidão pensavam. O que esse homem de posição, esse homem importante, esse homem que tem praticamente a sociedade nas mãos, está fazendo diante de um carpinteiro galileu prostrado aos seus pés. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, senhoras e senhores, é o desespero que nos leva a quem tem autoridade. É o sofrimento
que nos leva a quem tem o poder. O homem tem essa mania de tentar todas as coisas. Talvez Jairo, o texto não diz, mas ele já tivesse levado em todos os médicos. E com a importância que ele tinha, que provavelmente bem abastado, já tinha pago vários médicos, já tinha levado, e nada tinha feito efeito. E sua filha foi piorando, deteriorando, até o ponto de que ele ouvira falar de Jesus e saiu correndo ao encontro de Jesus. E essa multidão provavelmente ficou admirada de ver aquele homem prostrado diante daquele carpinteiro. Muitas vezes a gente olha para pessoas que têm posição e olha e adora aquelas pessoas. Mas Jesus manda-nos entender que não é questão de posição, mas é questão de autoridade. E muitas vezes aquele que nós achamos que é pequeno é aquele que tem autoridade. E Jesus está caminhando de uma forma provavelmente apressada, junto com os seus discípulos, junto com Jairo. E você imagina a cena de que uma mulher que havia 12 anos também sofrendo. 12 anos sofrendo de uma enfermidade. 12 anos sangrando, um problema ginecológico. Hoje, já é angustiante você ver mulheres sofrendo isso e não tendo tratamento, muitas vezes esperando, talvez na fila do SUS, esperando uma oportunidade para ser tratado. Mas o texto aqui nos diz que essa mulher gastou tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, piorou sua situação. E essa situação dela não era só uma situação física, era uma situação social, era uma situação religiosa. Porque aqui é uma questão que se trata de impureza. Era uma mulher que não podia sair à sociedade. Nós vamos lembrar que Levítico, capítulo 15, ali dos versos 19 a 33, vai falar da impureza da mulher com fluxo de sangue em época de menstruação. A mulher era considerada impura por 7 dias após o término. E aquele que tocasse numa mulher ficaria impuro pelo restante do dia. Só o seu marido poderia tocá-lo. Mas essa questão era uma questão tão séria que os textos judaicos posteriores ainda agravaram essa situação, muitas vezes dizendo que nem o marido deveria tocar na mulher quando estivesse nesse período. E você imagina esta mulher, sem posição, excluída da sociedade, sem nome. Aqui nós vemos um contraste muito interessante. Um homem que se fala o nome, um homem que tem posição, um homem que era visto pela sociedade de uma forma boa. E nós vemos uma mulher sem nome, excluída da sociedade e vista de uma forma má pela sociedade. É um contraste bem interessante, porque em se tratando do nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele, quando olha com seu olhar de compaixão, com seu olhar de amor, da mesma forma que Ele olha para Jairo, nós vamos ver mais à frente, Ele olha para essa mulher.
E Jairo chega pela frente, mas essa mulher chega por trás. Talvez ela tenha pensado assim: se eu me esconder por entre a multidão, baixar minha cabeça, ninguém me vê, e se eu ao menos tocar na franja ou no manto daquele mestre, eu ficarei curado. O interessante é que muitas vezes isso pode ser um pensamento supersticioso. E quantas pessoas hoje, no mundo e também na igreja, têm a superstição de que se tocar num manto, de que se tocar, às vezes numa imagem, de se tocar em algo que eles consideram santo, possa ser curado. E talvez essa mulher tivesse esse olhar até supersticioso, não olhasse Jesus da forma que deveria ser olhado, porque ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. As vestes daqueles que guardavam a lei tinham algumas cordas de coloração azul, o famoso chamado tzitzit, em hebraico. Essas cordinhas elas eram colocadas ali para que todo judeu, quando olhasse para elas, lembrasse que ele tinha que guardar a lei de Deus. E aquela mulher talvez tivesse pensado, como até do tabernáculo, quando se tocasse ali, quando a gente lê em Êxodo 29, 37, tudo que tocasse ali se tornava santo. Talvez ela estivesse vendo Jesus também como um homem de Deus, e pensando assim: se eu tocar naquele homem de Deus, eu fico curado. E aí você vê a junção de duas coisas: um pai desesperado, tentando correr, se apressar, e o interessante é que ele chega a Jesus com uma fé, que é uma fé dizendo assim: eu tenho que ter fé suficiente para chegar a Jesus e dar tempo de eu salvar a minha filha. E essa mulher chega a Jesus pensando assim: eu tenho que ter fé suficiente de que se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. E no momento que ela toca, ela sente algo no seu corpo. Ela sente que ela ficou curada. A hemorragia estanca imediatamente. Você imagina o peso que deve ter saído daquela mulher? Mas é interessante que o peso que saiu dela foi um peso físico, mas o peso espiritual permanece. Porque no momento que Jesus reconhece que saíra poder dele, ele pergunta: quem me tocou nas vestes? E os discípulos, naquela ansiedade, provavelmente, vamos à casa de Jairo, porque a filha dele está morrendo. Desse homem importante, o Senhor vem falar. Quem te tocou as vestes no meio dessa multidão, te comprimindo, te acotovelando? E Jesus continua, com a mesma insistência que a mulher teve para chegar a ele. Jesus insiste para saber quem tocou. Provavelmente ele parou de andar e começou a procurar. Você imagina a angústia daquele pai com a sua filha morrendo. Isso é algo irracional, é algo injustificável, chega a ser negligente da parte de Jesus. Se fosse numa sala de emergência médica, eu digo para vocês, até como médico, fiz um curso chamado ATLS, que em inglês quer dizer Advanced Trauma Life Support, que é suporte avançado de vida no trauma. Nós temos uma escala de prioridade. Muitas vezes a escala de prioridade que o mundo acha que deve ser, numa catástrofe, num acidente, por exemplo, uma pessoa que está gritando: me salva, essa é a última que a gente vai salvar.
Porque ela está respirando. Se ela está falando, ela está respirando. Às vezes aquele que está calado ali no canto, toca alguma coisa bloqueando sua via aérea e pode morrer a qualquer momento. E existe uma escala de prioridade. E aqui, nós sabemos que uma estava provavelmente no último suspiro, e a outra numa doença crônica. Mas Jesus para essa. Para nós é algo irracional. É algo injustificável. Chega a ser negligente no nosso pensamento. Mas Jesus vai muito mais além de nós. Porque ao mesmo tempo que ele para, ele não vai tratar só com a mulher. Ele vai tratar com Jairo, ele vai tratar com os discípulos, e ele vai tratar com muitos daqueles que acompanhavam ele. A visão holística de Jesus é algo tão complexo e tão completo, que nós, como pobres pecadores finitos, jamais imaginaremos uma mente infinita, cheia de amor e glória. E então a mulher, atemorizada e tremendo, como eu falei aqui, o peso físico saiu, mas o peso espiritual ainda estava sobre ela, porque ela saiu para tocar um homem de Deus, e deixaria aquele homem de Deus impuro, e todos aqueles que se esbarraram nela estariam impuros. Provavelmente da mesma forma que ela chegou se escondendo, ela queria sair se escondendo. Mas Jesus não deixa. Jesus quer trazer à tona essa situação e mostrar para aquelas pessoas ao seu redor quem tocou. E ela conta toda a verdade para ele. E é interessante que Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Jesus simplesmente não fala: filha, a tua fé te curou. Jesus fala: a tua fé te salvou. E a palavra usada aqui no grego, sozen, no texto original do hebraico, a palavra usada aqui é Yashav, da mesma raiz de Yeshua, que é o nome de Cristo. O Senhor salva. E nós vamos ver que ele fala: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mas qual era o grande mal dessa mulher? O grande mal é que aquela mulher excluída, aquela mulher não sofria só um mal físico, ela sofria um mal emocional, um mal espiritual. E Jesus levanta ela do ostracismo para ser reconhecida publicamente. E hoje, em qualquer lugar do mundo, essa mulher é reconhecida. Ela é reconhecida como exemplo de fé, como filha de Abraão, porque ela saiu de sua casa a despeito de todas as dificuldades, de toda a opressão, de toda a exclusão da sociedade, e foi atrás da sua cura. Pequena chance de sucesso, como eu falei no início. Ela tinha uma pequena chance de sucesso, mas ainda assim ela foi. E Jesus exalta ela no meio de tanta gente. E eu imagino a angústia do coração de Jairo e dos discípulos: Senhor, chega, o Senhor ainda continua, a filha dele está morrendo. E no momento que ele está conversando ainda com aquela mulher, chegam alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, e diz: a tua filha já morreu. Imagina o coração de Jairo nesse momento. Imagina o que se passa no coração de um pai nesse momento,
em que ele fez tudo por sua filha, e que ele estava andando ali com a única chance, talvez, de cura da sua filha. E aquele mestre para atender uma mulher que já não era bem vista pela sociedade, que não tinha nome, e que tinha um problema crônico que poderia esperar, mas a sua filha não podia esperar. E Jairo deve ter ficado muito decepcionado, e talvez os seus discípulos devem ter pensado: o meu mestre foi negligente, o meu mestre me decepcionou. Mas assim, meus irmãos e irmãs, senhoras e senhores, é com Cristo. Muitas vezes nós vamos a Cristo por uma coisa. Jairo vai a Cristo pedindo a fé por esse tempo, de chegar a tempo de ver sua filha curada, desse mestre impor as mãos e tocar a ela e ela ser curada. Mas Jesus vai muito mais além, porque olha o que ele diz para Jairo. O interessante é que antes dele falar algo para Jairo, diz assim: sem acudir a tais palavras, como se Jesus estivesse entreouvindo aquelas palavras sem dar muita importância, com um olhar calmo, sereno e tranquilo. Ele olha para ele e diz assim: Jairo, não temas, creia somente. Jairo não tinha a visão que nós temos, que o nosso Deus é um Deus que pode ressuscitar mortos. Aquelas pessoas da multidão, os seus discípulos também não tinham. Mas como eu falei aqui, Jairo vai por uma fé, mas Jesus quer uma fé muito maior de Jairo. Jesus quer que ele procure a ele com a fé de que ele pode ressuscitar a filha. E muitas vezes nós vamos a Cristo pedindo uma coisa, mas Cristo quer nos dar muito mais. Aquela mulher foi somente para pedir para se libertar do mal físico. E o que ela recebe? A libertação do mal físico, do mal emocional, do mal espiritual. E ela passa a ser uma discípula daquele mestre. Ela passa a ter importância. Ela passa a ser vista como discípula de um grande mestre. E Jairo também vai pedindo a cura. E Jesus quer muito mais dele. E é interessante que Jesus, nesse momento, provavelmente com aquele burburinho que se formou na multidão, ele fala assim: não permito que alguém acompanhe. Apenas Pedro, Tiago e João. Provavelmente já próximo à casa de Jairo, aquela multidão fica por ali, eles entram. E quando Jesus entra na casa com esses 3 homens, 3 discípulos, já existia muito pranto, já existia muito choro. Naquela época era muito comum, no século I, ter as carpideiras, que eram as pranteadoras. Um século depois, um rabi, num texto judaico posterior, um rabi chamado Judá, dizia que no mínimo teria que ter 2 tocadores de flauta e uma carpideira no enterro, mesmo que a pessoa fosse pobre. E essas carpideiras, as pranteadoras, eram profissionais realmente que ficavam ali cantando canções lamuriosas, pranteando, chorando a morte. E essas mulheres tinham tanta experiência que elas sabiam realmente quando uma pessoa estava morta. E quando Jesus entra, vendo o alvoroço, provavelmente com Jairo cabisbaixo, os 3 discípulos já decepcionados com seu mestre, Jesus solta uma frase assim: a criança não está morta, mas dorme. Você imagina aquelas carpideiras
pranteadoras, que têm experiência de diagnosticar. Aquelas pessoas daquela época sabiam diagnosticar um morto. Sabiam quando realmente uma pessoa estava morta. Alguns intérpretes desse texto vão dizer que talvez fosse um coma. Mas essas mulheres não seriam enganadas por um coma, porque elas eram profissionais disso. Só que Jesus tem uma visão diferente dos mortos do que nós temos. E quando ele entra e diz assim, essa criança não está morta, mas ela dorme, ele está dizendo para nós assim, eu vejo os mortos de uma forma diferente. Muitas vezes você vê como fim, mas eu vejo só como começo. Muitas vezes você não está vendo o que eu vejo. Eu vejo você ressuscitar comigo no último dia. E ele olha para aquela criança e diz, ela está só dormindo. Mas para que todos ficassem perplexos, atônitos, admirados, Jesus pega o pai e a mãe, somente porque todos que estavam ali riram dele. E Jesus leva aqueles que ainda existia uma fagulha de fé. Os discípulos talvez em sua cabeça falaram assim, a gente já viu o mestre fazer tantas coisas, vai que... E talvez o pai e a mãe naquele desespero falando assim, se ele fala que apenas dorme, vamos acreditar. E nessa fagulha de fé, Jesus leva todos para dentro do quarto, pai, mãe, os 3 discípulos. E quando entra, fala assim, Talita cumi. Essa palavra Talita é um diminutivo para uma pequena dama, para uma mulher, para uma menina, mas tem uma conotação carinhosa, uma conotação como se Jesus tivesse sendo o pai dela, levantando ela pelas mãos, dizendo assim, meu amorzinho, como um pai e uma mãe levanta um filho num domingo ensolarado da cama, meu amorzinho, levanta. Jesus dessa mesma forma, com esse amor, segura na mão dela e fala, meu amor, levanta. Eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levanta e se pôs a andar. E tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Eu imagino como Jairo e os discípulos ficaram depois disso. Porque por dentro, provavelmente, eles estavam falando mal de Jesus. E depois desse milagre, eles devem ter ficado envergonhados de saber o quanto Jesus é bom. O quanto Jesus é poderoso. O quanto Jesus é único. O quanto Jesus é Deus. Porque o judeu sabia que só Deus poderia ressuscitar o morto. E eles ficaram perplexos. E Jesus termina dizendo, não contem isso a ninguém. Mas como não contar isso para ninguém? Meu mestre acabou de ressuscitar o morto. Se eu estivesse lá, eu seria o primeiro. Mas é porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e sabiam que aquelas pessoas iriam vê-los mais como um curandeiro e não como aquele que veio para salvar as pessoas dos seus pecados, não como o Messias, servo sofredor, mas como o Messias, rei lutador. E Jesus não queria essa imagem, porque ele tinha um caminho. E eu quero terminar fazendo umas aplicações com vocês desse texto, algumas considerações. Primeiro que eu quero falar, irmãos, muitas vezes a fé ela não é essencial para a cura.
Porque Deus é soberano em suas decisões. O desejo de cura vem do coração de Deus. Mas a fé faz a gente participar do processo de cura espiritualmente e nos envolver nesse processo de uma forma que nós somos edificados. Segundo ponto, que para nós cristãos é importante entender, no ministério às necessidades, aqueles que têm necessidades urgentes, a compaixão tem que ser a nossa voz. Jesus desobedeceu regras legais judaicas. Ele curou no sábado. Ele alimentou no sábado. Ele curou dentro da sinagoga no sábado. Ele tocou num endemoniado impuro. Ele toca numa mulher com fluxo de sangue impura. E ele toca num cadáver de uma menina impura. Mas a pureza do nosso Deus muda a situação de todos, porque o seu olhar de amor e de compaixão é algo que nos comove. E para nós cristãos, o terceiro ponto importante é entender que a morte não é o fim. Ela é apenas o começo. E como é bom saber a forma que Jesus levanta essa menina. Como se estivesse falando: meu amor, meu amorzinho, levanta. Anda. Eu creio que no último dia, essa mesma compaixão, esse mesmo amor, Ele estará segurando nas nossas mãos e dizendo: agora é o começo. O que você achava que era o fim, agora é o começo. Hoje, para terminar, eu quero trabalhar algo com vocês, que é a paciência na fé. Jesus, uma vez, Thomas Cranmer, antes do sermão de Páscoa, Thomas Cranmer, que foi que escreveu o livro de oração comum, ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, permite-nos poder seguir o exemplo da paciência de Jesus. Porque a nossa paciência se esgota. Muitos de nós, sejam nós que estamos aqui na igreja ou quem está nos assistindo, está vivendo situações que está chegando no limite. Está vivendo situações em que você já não vê mais solução, que o desespero, a desesperança já atacou o seu coração. Nós temos tido tantas dificuldades nesse mundo líquido, nesse mundo volúvel, nesse mundo em que as pessoas só pensam em substituir. E nós que procuramos fazer o bem assim como o Mestre nos mandou, nós nos angustiamos, porque quanto mais a gente tenta seguir o caminho, mais a opressão aumenta, mais a dificuldade aumenta, e a desesperança aumenta em nossos corações. Eu sei que eu falo por mim, mas eu falo por muitas pessoas que nesse momento estão naquele limite, no limite da desesperança, de dizer que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus quer algo mais que a gente não enxerga. Assim como Ele queria que aquela mulher não tocasse Ele só por uma superstição e fosse curada, Ele queria que aquela mulher fosse exaltada, fosse vista pela sociedade como uma mulher que poderia ser vista agora como uma mulher curada, bem recebida, e que provavelmente muitos começaram a saber o seu nome, assim como Ele queria que Jairo tivesse fé
não só de que Jesus pudesse curar a sua filha, mas que pudesse ressuscitá-la do leito. Jesus muitas vezes quer que a nossa fé vá num patamar que a gente ainda não conhece, mas que é necessário para que a gente não só viva essa fé, mas transborde essa fé para aqueles que estão em desesperança. Porque o mundo hoje é um mundo de desesperança. Pessoas que têm tudo não têm nada. Pessoas que têm dinheiro, que têm posição, estão desesperadas, querendo ouvir apenas um toque, uma palavra de amor. E Jesus quer elevar o grau de nossa fé, assim como elevou o grau dessa mulher, elevou o grau desse homem chamado Jairo, para que a gente possa entender que a gente quer algo, mas Ele quer alguém. A gente quer algo dele, mas Ele nos quer perto dele. Porque o milagre nos leva à comunhão. E Ele não quer só dar o milagre, Ele quer comunhão conosco. E é preciso que a gente esteja num patamar acima, que hoje a gente não vê, mas que amanhã a gente vai olhar e falar: obrigado, Senhor, por ter me passado por tanta aflição, por ter me feito chegar ao limite, porque foi nesse limite que eu aprendi que todas as coisas vêm do Senhor, que a total dependência do Senhor é quando nós temos verdadeira paz em nossos corações, é saber que o Senhor não deixará faltar nada, e que muitas vezes tudo que nós pedimos o Senhor não nos dá, não porque o Senhor é mau, mas porque o Senhor sabe o que a gente precisa para as nossas vidas. E o que realmente nós precisamos é entender essa dependência, é entender que nós servimos a um Deus que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre a enfermidade e que tem poder sobre a morte. Nesse texto, Jesus ri da morte. Ele provoca uma ressurreição dos mortos de uma forma tão natural, tão amorosa. Ele fala: meu amorzinho, levanta da cama. A morte não pode com o nosso Deus. Se você está sofrendo pelas calamidades da natureza, se você está sofrendo por ter um parente, muitas vezes endemoniado, ou até o mesmo um familiar, ou está sofrendo de uma enfermidade, ou alguém na sua família, ou alguém que você conhece, ou até chorando pela morte, saiba que o nosso Deus tem poder sobre todas essas coisas, porque Ele é o Rei da criação, e com Ele nem a morte pode. Ele transformou aquela mulher numa mulher desprezada, numa mulher exaltada, discípula. Ele transformou aquele chefe da sinagoga, uma pessoa que tinha posição, que passou a ter humildade e saber que ele tem que depender do verdadeiro Deus. Um ele pega e levanta, o outro ele pega e faz descer, mas os dois se tornam discípulos. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar. Como eu falei, a visão de Jesus é tão complexa que ele pega duas situações angustiantes e transforma em discípulos. Transforma as pessoas ao redor e faz com que aquelas pessoas vejam verdadeiramente quem Jesus é. E esse amor, para terminar,
quando eu falei de paciência na fé. Tenham paciência, irmãos, irmãs, senhoras e senhores, porque muitas vezes Deus enxerga o que nós não vemos. Na verdade, Ele enxerga todas as vezes. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o quanto a gente tem que crescer. Ele sabe o quanto a gente tem que amadurecer. Ele sabe o quanto a gente precisa ainda se prostrar e pedir, nem que seja em prantos, como Jairo e essa mulher: Senhor, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. E Ele, com o mesmo olhar de compaixão, porque Jesus é o nosso maior exemplo de paciência. Ele teve paciência quando ele foi confrontado por Satanás no deserto. Ele teve paciência com João Batista quando questionou se ele verdadeiramente era o Messias. Ele teve paciência com os seus discípulos, que muitas vezes duvidavam dele. Ele teve paciência até com os demônios, mandando eles para os porcos. Mas a maior paciência foi quando ele esteve naquele jardim, chorando lágrimas de sangue, suando sangue, sabendo que seu pai, que segurava em suas mãos, iria soltar a mão dele. A angústia dele era tão grande, mas ele, com paciência ainda, olha para aqueles discípulos e diz que todos a dormir, é chegada a hora. E ele segue em direção àquela cruz com toda a paciência, sabendo que ele seria torturado, vilipendiado, cuspido, xingado. E quando ele é pregado naquela cruz, com a mesma paciência, ele diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E essa paciência nos trouxe grande salvação. Essa paciência justificou os nossos pecados. Essa paciência foi a maior obra de justiça e amor que esse mundo já viu. E Ele largou da mão do Pai para segurar em nossas mãos no momento da nossa maior aflição, no momento da nossa maior angústia, que não se compara ao momento da angústia que Ele teve naquela cruz. Ele segura em nossas mãos, soltando-a do Pai, e diz: eu estou com vocês até a consumação dos séculos, porque vocês são filhos de meu Pai, assim como eu sou. E se você que está assistindo, que ainda não é, que possa conhecer esse amor, que possa entregar sua vida para Cristo e saber que Ele tem poder sobre todas as coisas e resolver o seu problema. Mas mesmo que Ele não resolva, Ele estende a mão para estar do seu lado até o fim. Seus parentes podem te abandonar, seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos, as pessoas do seu trabalho, mas Ele nunca vai te abandonar. Até o fim estará contigo. E hoje, em glória, Ele já está com a mão segura no Pai, na mesma mão Ele segura nas nossas mãos, com essa paciência que Ele teve. Tenhamos paciência, porque Ele teve paciência sabendo que o caminho para a coroa passava pela cruz. E o único caminho para a ressurreição era a morte. E o único caminho para a nossa santificação são os nossos sofrimentos, tribulações, angústias, aflições.
mas temos o conforto de saber que Ele estende a mão para nós e que Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, é soberanamente o Rei da criação, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por fazer-nos entender que mesmo diante de toda angústia, de todas as aflições, de todas as dores, de tudo aquilo que nos importuna dia após dia, o Senhor se compadece das nossas tristezas, enfermidades, até da morte. Porque o Senhor é um sumo sacerdote que passou por todas as coisas nesse mundo e passou sem pecado. E o teu olhar de compaixão e de amor no seu ministério terreno permanece ainda hoje na tua glória, estendendo a mão para os teus filhos, procurando as ovelhas perdidas e querendo trazer para perto muitos daqueles que estão em sofrimento hoje, não entendem o seu sofrimento. Muitas vezes, como essa mulher que não entendia que o problema não era só físico, era espiritual, ela precisava ser salva. Muitas vezes o problema também, a fé de Jairo não era suficiente, mas tenho certeza que hoje Jairo ao teu lado sabe que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu tens poder até sobre a morte. Se você está desesperado, meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, clame a esse verdadeiro Deus, o Deus que estende a mão e que não te abandona, o Deus que pode ir muito mais além de uma cura, muito mais além de resolver o seu problema. Ele pode te dar esse amor todos os dias. Ele pode te dar esse cuidado, essa proteção. Ele pode caminhar contigo, mesmo no período de mais trevas que possam ocorrer na sua vida. Porque as trevas para ti não são nada. O Salmo 139 vai dizer que as trevas para ti parecem luz. Porque a tua luz é tão grande que caminhar ao teu lado é o que temos de melhor para esse mundo. Ensina-nos, Senhor, a ter fé. Ensina-nos, Senhor, a nos prostrar mais diante do Senhor. Ensina-nos a chorar aos teus pés, mas sabendo que o Senhor tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. E que tu és o único Rei da criação. É o que oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.